Começamos mais um ponto factual com um tema que com certeza vai despertar alguma opinião em você. Você não vai ficar neutro com esse tema, porque afinal nós estamos falando de fé, ciência e o milagre da maternidade tardia. Nós estamos com o Dr. Orlando Monteiro, que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Tudo bom, doutor? Tudo bem, satisfação estar aqui no seu programa, né? Vai ser fantástico esse bate-papo, né? Que tanto um assunto fascinante. Eu e a doutora Ju, a Juliana Rampani, apresentadora do nosso podcast Ponto Factual, está aqui conosco também para discutir esse tema. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Sônia. Feliz de estar falando sobre esse assunto tão importante para as mulheres. Não tenho conhecimento de causa, porque você conhece aí minha genética e a minha reprodução humana é bem acelerada, mas com 3 filhos aí, mas é um assunto muito importante para as mulheres. Então vamos lá, a gente começa conversando com o doutor Orlando sobre reprodução humana. Doutor, nos bastidores conversávamos e o senhor disse que a idade está na cabeça. É isso mesmo? Sim, nessa área, né, de reprodução assistida, né, é muito importante a questão da disposição, né, em você querer, né, e o desejo, né, em ser mãe, em ser pai, né, tá certo? Porque hoje nós temos vários modelos de família, né, depende muito dessa questão, né, de realmente perseguir o objetivo, né. E hoje a ciência, né, a tecnologia na área de reprodução assistida tem várias estratégias, né, para alcançar a solução que seria a gravidez, né, e um bebê saudável, né? Ou seja, realmente há uma conspiração, né, tá certo, da ciência para realmente, com toda a segurança, alcançar o objetivo e ter uma vida plena, completa, né? E a gente sabe que o filho, né, faz a diferença em algum momento da vida dessa pessoa ou desse casal. Doutor, eu vou fazer um relato pessoal para o senhor. A questão, eu tive aos 40 e muitos anos uma gravidez anembrionada e vive não é uma coisa muito fácil, né? Algumas mulheres seguem como tentantes, outras mulheres não. Assim, nunca foi a minha grande prioridade ser mãe, porque eu já sou mãe de vários. Sou mãe de sobrinhos, sou mãe de gente adulta, sou mãe de marido. Eu acho que a mulher, ela carrega isso sempre nela, né? Que isso é inegável. Mas também é inegável quando você vê aqueles 2 pauzinhos positivos naquele palito, né? Que você faz xixi, você se sente muito poderosa e isso é uma coisa muito forte da mulher e a Ju está aqui para não me desmentir. Como convencer a mulher que tem o sonho de ser mãe de levar para frente um tratamento que é duro, né? Você tem muitos hormônios, você tem muitas regras, você tem muitas coisas. E como você convencer aquela mulher que não é a hora dela e que ela pode ser uma mãe de coração, por exemplo, adotar uma criança? Então, eu atuo na área de reprodução assistida, né? E eu falo para as minhas pacientes que ali é o fim da linha, né? Ela já tentou várias outras alternativas mais simples, já passou por médicos generalistas, né, ginecologistas, né? E ela vem e ela coloca todas as esperanças dela nessa consulta, né? Na avaliação dos exames, né? E eu vejo que tudo, se possível, seria mais fácil se houvesse um planejamento. E o planejamento, ele começa a partir da informação. Então, esse programa, por exemplo, ele tem uma função fantástica, que é levar essa mensagem à mulher num período de vida em que ela tem várias oportunidades. Então, a partir dos 30 anos, a mulher ela deveria e deve ser impactada por essas informações na área de reprodução assistida. Então, alguns questionamentos precisam ser levantados do seu ginecologista geral, ou ela mesma procurar ter essa cultura de procurar um especialista em reprodução assistida. Então, algumas perguntas são importantes. Como é que está a reserva ovariana dessa mulher? Qual é o patrimônio ovular que ela tem? Por quê? É o que foi dito. A idade é o principal fator, tá certo, de prognóstico reprodutivo dessa mulher, né? O homem
Também, mas é bem menos, né? É mais tardio esse peso. No entanto, na mulher, a partir dos 30 anos, é fundamental que ela traga para si essa responsabilidade. Só que ela só vai conseguir se ela tiver informação, né? Então, é papel nosso levar. Então, alguns exames podem ser realizados, né? Um hormônio chamado antimileriano, tá certo? Pode ser feito em qualquer dia do ciclo menstrual, tomando ou não o anticoncepcional, por exemplo, né? A gente tem como interpretar como é que está a reserva dessa mulher. A avaliação ecográfica, o ultrassom transvaginal, tá certo? Com contagem de folículos antrais, também vai me dizer como é que está esse retrato dela. E a partir daí, ela tomar pé da situação e fazer um prognóstico, uma programação de vida, né? Algo que ela pode usar a favor é o congelamento de óvulos. Então, o congelamento de óvulos entre 30 e 35 anos seria o momento ideal, mas também pode ser feito mais tardiamente, né? Com esse tratamento de congelamento de óvulos, ela pode adiar com segurança o seu projeto de maternidade, podendo engravidar após os 40, após os 50 anos, né? E continuar colocando a sua vida profissional, a sua vida pessoal como em pauta, como objetivo ali prático. No entanto, ela está assegurada, né? Porque se lá na frente ela fala, puxa vida, o sentimento maternal, né? Tomar conta dela, tá certo? Ela realmente pode pôr em prática. E algo interessante que também temos hoje em novos modelos de família é a maternidade solo. São aquelas mulheres que engravidam sem ter um relacionamento. E isso é fantástico, mostra o quanto a mulher ela tem essa desenvoltura, esse poder, né? Então, se ela puder fazer a preservação da sua fertilidade, e é um procedimento rápido, em torno de 15 dias, seria excelente. Mas se no futuro, né, ela não fez, né, essa preservação da fertilidade e ela julgar interessante, né, a maternidade, existe uma opção que seria a ovo-recepção aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, né? São óvulos, tá certo? Que são compartilhados com essa mulher e ela vai fazer a realização, né, de uma fertilização, a transferência desse embrião intraútero. Ela vai ter a liberdade, a autonomia de gerar, de dar à luz, de amamentar e chamar aquele filho como dela. Porque muda mesmo, né, doutora, as prioridades. Às vezes a gente está numa idade que está correndo atrás de um objetivo de carreira e nem pensa nisso. Aí quando vai pensar, às vezes já é tarde. Então é melhor prevenir do que remediar. Agora a pergunta e o custo disso? Porque aqui no Brasil eu sei que tudo é muito caro. Dá acesso a todas as mulheres que queiram fazer isso ou não? Olha, o custo já foi muito alto no passado, né? Existem histórias, né, que muitas vezes a pessoa vendia um patrimônio, né, para realizar o sonho, né? Hoje já está muito mais acessível, né? Existe não só o preço final está mais acessível, mas existe a política do parcelamento, existem também instituições, inclusive, que fazem financiamento, ou nós mesmos da área temos, oferecemos, né, um planejamento financeiro para que ela atinja esse sonho, né? Então, eu vejo que é aquilo que nós comentamos da questão da cabeça, né? Quer dizer, é o objetivo, é a persistência, né? É a pessoa colocar aquilo como foco, né? E a gente está aqui para ajudar, para dar o melhor. E também, fazendo um comentário, o atendimento, a condução, a jornada dessa paciente, ela deve ser personalizada, porque realmente existem desafios nesse meio. Né? Nesse meio do caminho, existem sensações muitas vezes de desistência. Então, o médico, a equipe profissional tem que acolher muito bem. A parte psicológica, né? A parte psicológica, muito importante. A transparência, né? Fundamental. E a ética dos médicos, né, doutor Orlando? Porque é o seguinte, às vezes, assim, não é todo mundo que vai conseguir ser ajudado pela medicina, e tem uma hora que o senhor mesmo vai ter que pedir para a pessoa repensar.
pela própria saúde da pessoa, né? Estou aqui fazendo a advogada do diabo, mas assim, eu acho que é importante isso, porque eu vejo assim muito na internet assim, grupo de tentantes, vai lá, uma dando força para a outra, mas assim, nem todas vão conseguir aquele bebê, mas vão arrumar outras formas de ser mãe. Como é que o senhor avalia isso? Dentro de uma equipe, precisa ter um psicólogo, um psicanalista, alguém para ajudar nessa parte da saúde mental? Olha, é sempre bem-vindo. É sempre bem-vindo. A pessoa, a paciente, o paciente, ele é multifacetado, né? Tem que ter um olhar, né, de várias especialidades. Então, é bem-vindo o profissional, né, que cuida da saúde mental nesse momento crítico, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são muito práticas, né? E outras, no entanto, são mais detalhistas, são mais emotivas. Então, como eu falei, precisa ser um atendimento personalizado. E quando há esse sentimento, essa percepção que ela precisa de um apoio maior, com certeza esse profissional ele é muito bem-vindo e faz a diferença. Mas também... A gente fala hoje a medicina é um combo, né, doutor? Sim, é um combo. E algo assim que a gente precisa ter a sensibilidade a paciente ela precisa ser vista como única, né? Então, do começo ao fim. Então, se ela puder ter uma referência, né, que pode ser de preferência o médico, aquele que começou e vai conduzir, né, a captação folicular, a transferência embrionária, ou seja, ela vai ter um grau de proximidade muito grande, né, uma conexão muito grande. Isso faz a diferença, tá? Então eu vejo que essa questão do estímulo, né, vai muito dessa questão da proximidade, né, em que a pessoa realmente ela se sente tendo apoio nessa jornada. E Sônia, eu tô com um triplex na minha cabeça, imenso. Eu tô até com dificuldade de organizar as ideias, porque eu sou mãe de forma natural de 3 filhos. Então eu vi lá, minha barriga cresceu, tal, tem toda a parte emocional. Aí eu penso em 2 vertentes. Aquela pessoa que vai fazer a parte de reprodução assistida, que tem o próprio óvulo ali, feito a fertilização e implantado, e ok, viu a barriga crescer e tal. Aí tem a parte que a pessoa tem o óvulo, às vezes, de outra pessoa implantado, mas também tá vendo a barriga crescer. Aí pra gente que é mais leigo, geneticamente, ok, mas não seria filho, vamos dizer assim, de genético, mas tava crescendo na minha barriga. E também tem a parte de quando a pessoa usa a barriga solidária, que a gente vai entrar nesse assunto mais pra frente, que aqui no Brasil tem regras mais robustas. Porém, como que você se sente mãe? Não sei, isso é muito leigo, tá? Desculpa aí, mulheres, mas porque como cresceu 3 crianças dentro de mim, como que a mulher se sente a mãe, assim, intimamente, vendo o seu filho crescer na barriga do outro? Então, isso é muito confuso para mim, que fui mãe de forma natural, entende? Como que você consegue explicar tudo isso, assim? Sim, você toca num ponto muito importante, né, que é o equilíbrio emocional, que é fazer uma leitura, tá certo, de todos esses processos, né, quebra de barreiras, né, conceitos, né, paradigmas que essa pessoa tem, que esse casal possa ter, né, e também ter um posicionamento assim de mente mais aberta para essas opções. E muitas vezes, né, a situação se impõe. Ou você segue esse caminho, ou se não, não tem como, né? Então é lógico que a primeira opção é com óvulo próprio. É lógico que a primeira opção é a mulher gestar. Mas a situação ela se impõe a uma condição médica. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, só tem um caminho. E aí essa pessoa tem que amadurecer. Ter um apoio, né, do seu companheiro, da sua companheira, né, se tiver, um apoio médico, um esclarecimento, uma transparência, como eu disse, uma quebra, né, de preconceitos que essa pessoa chega, uma série de... é cultural muitas vezes, né? É cultural e também é de sociedade, porque existem regras que são diferentes em cada país.
Né? Por que existe muitas vezes o turismo médico? Né? Porque onde ela mora é de um jeito, mas em outro é mais flexível. Né? A Ucrânia está em guerra agora, doutor. Assim, todos os procedimentos do mundo na Ucrânia eles são absolutamente permitidos, assim, com maior facilidade e menos burocracia. Eu falo agora nessa pergunta da Ju, no caso dos casais homoafetivos, no caso da mulher, a gente pode imaginar, porque assim, é o óvulo de uma na barriga da outra, pode ser tudo combinado, ou o mesmo óvulo e as duas vão ser mães. No caso do casal homoafetivo masculino, 2 homens, vai ter uma terceira pessoa, que vai ter uma barriga, que vai gerar e um óvulo doado. Sim. Como é que funciona essa questão da legislação no Brasil, doutor? Ela avançou, né? Ela está clara, né? Pelas regras do Conselho Federal de Medicina, né? Então, no caso do casal homoafetivo masculino, né? Os óvulos, eles vêm normalmente de doação anônima, tá? De um banco, né, de óvulos, tá? Existe a possibilidade de ser parente até 4º grau, né? Sim, né? Existe essa possibilidade. Mas quem for gerar, porque a questão do útero de substituição aqui no Brasil, a regra também é até 4º grau de parentesco com um dos membros, entendeu? Ou seja, quem doa não pode gerar, né, a própria criança, né? Ou seja, precisa ter essa, entendeu? Geralmente é anônimo, que é uma condição que eu prefiro, né? Mas o útero de substituição, né, a cessão temporária de útero, né, pelas regras do Conselho Federal de Medicina, precisa ter um parentesco de até 4º grau, de um dos membros. Né? E isso é muito claro, em que durante esse processo todo tem um apoio jurídico, tá certo? Para realmente tá tudo muito claro, para que eu não tenha um dissabor, né, um atrito no futuro. Né? Tanto do ponto de vista de registro, né, dessa criança, né, do auxílio, né, maternidade para aquela paciente que está gestando, né, que vai dar à luz, a questão do puerpério. Né? E quando não existe essa contemplação dessas normativas que eu falei, você apela, tá certo, para o Conselho Federal de Medicina para muitas vezes ter uma autorização. Então, muitas vezes, eu não tenho, o casal não tem alguém elegível para gestar esse bebê. Aí você tem que buscar uma outra pessoa. Geralmente, quem escolhe é o próprio casal. E aí você vai pedir, como profissional, como equipe médica, uma autorização ao Conselho Federal de Medicina. E geralmente consegue? Porque eu vejo muitos casais homoafetivos indo para fora mesmo, né? Fazer isso fora. Porque assim... Aqui na Europa tem bastante. Isso, porque você contar com uma terceira pessoa, que foi o que você falou, Sônia, muitas vezes não é tão não é tão fácil assim, né? Porque essa pessoa precisa estar muito disposta, né? E se ela for, por exemplo, casada, precisa também ter, né, o apoio, né, a autorização do companheiro também. Então envolve muitas pessoas, né? Eu tenho... Não, e 9 meses de regra, né, doutor? Eu fico imaginando aquela barriga que começa a se apegar no embrião do outro casal. Isso aí para mim que é complicado. A Ju sabe. Olha, eu tenho um caso, né? Eu não entregava. Então, eu penso a mesma coisa. Estou falando assim. Sim, isso. Sim. Com toda a sinceridade que nos cabe aqui no podcast. Eu tenho um caso, né, em que um casal chegou, uma consulta agendada comigo, né, e chegou acompanhada da tia. Né, foi muito interessante, já vieram em 3. E a história desse casal é de superação. Né? É um casal que tinha infertilidade, jovem, esse casal jovem, né? Tinha infertilidade, conseguiram natural, mas ela teve a ruptura da bolsa, né? Uma amniorexia prematura, acabou pegando infecção, tá certo? Tanto o bebê, que estava em torno de 20 e poucas semanas, como ela também teve uma infecção no útero. Ela perdeu o bebê, não sobreviveu, e acabou perdendo o útero também. E cerca de 90 dias após tudo isso, ela já estava sentada na minha frente. Falou, doutor, eu gostaria de fazer a barriga de aluguel, né? A cessão temporária do útero. E aqui está a minha tia, tá certo, que se candidatou a gestar.
E nós fizemos o tratamento, a tia dela já tinha 3 filhos, tá certo? Já tinha uma idade acima dos 40 anos, se eu não me engano, né? Mas uma saúde perfeita, tá certo? E nós fizemos o tratamento, ela engravidou de gêmeos, deu à luz a um casal e foi fantástico. Sucesso, né? Hoje eu estou vivendo um caso de uma paciente minha que mora em outro continente, em Angola, tá certo? Uma situação semelhante também, mas aí olha só, ela falou, doutor, a legislação aqui não permite o útero de substituição. Eu posso fazer aí no Brasil, mas se essa pessoa, que até elegeram a sogra, a mãe da mulher, der à luz aqui em Angola, a mãe, na hora do registro, é a minha sogra. Porque aqui não é permitido. E aí nós estamos num dilema em termos de consultoria dessa parte jurídica, porque também ficou a alternativa de dar à luz aqui. Mas também se nascer aqui também tem toda uma questão, né? Da mesma forma, né? Jurídica também, né? Porque eles são cidadãos, né? Angolanos, né? Então, para você ver como essa questão de legislação, de regras, é variável, impacta no desejo genuíno dessa pessoa, né? E ela paga muitas vezes um preço, né? Por algo que, ó, eu nasci aqui, a regra é assim. E ela vai muitas vezes fazer o turismo médico para realmente buscar o melhor. A gente teve uma novela, né? Que foi a Barriga de Aluguel. Entreguei minha idade agora, né? Mas tudo bem. E acho que foi anos 80, né? Por aí. Foi. Final de 80. Acho que foi a atriz, ela... Cássia Kiss. E a Cláudia Abreu, Cláudia Abreu e o Fazano. Isso. Aí a Cláudia Abreu era a barriga, né? E ela se apegou. Ela era a barriga. Que é tipo eu, criança. Assim, eu ia me apegar, né? Que eu me apego. Você já teve algum caso assim, doutor, de tipo, a pessoa realmente ela se apegar e ter essa dificuldade em desvencilhar depois do parto? Então, é o que eu disse, precisa ser tudo muito transparente. Na letra fria da lei, né, doutor? Infelizmente, aí não entra nada de emoção, né? Tem que ser... Exatamente, exatamente. É uma missão a ser cumprida, né? São esses 9 meses, muito mais que isso, inclusive, né? E a partir do momento que nasceu, tem que entregar o bebê, para não ter esse vínculo, entendeu? É complicado, lógico, né? Mas tem que ter um contrato. Um contrato e essa tranquilidade emocional, psicológica, com um aval, inclusive, de um serviço de psicologia. Né? Os Estados Unidos são mestres nisso, né, doutor? Porque eles têm mulheres que fazem a vida com útero solidário. Isso. Então, e aqui no Brasil, isso não pode ser remunerado. Não pode ter nenhuma troca de favor. Então, é totalmente altruísta. Então, veja bem. Né? Que grau que chega. Então, realmente, é algo assim de entrega, algo muito humano mesmo. Eu prefiro o método do Brasil, sinceramente. Eu acho que quando entra dinheiro no meio, com essa coisa de doar, porque lá existe um banco, né, doutor? Mas não é um banco de doação. Por exemplo, na Europa, que nas clínicas, o banco é de doação, tanto de esperma quanto o de óvulos. Isso. Se não vira um comércio, né? Que cobram por isso que a legislação permite. Sim. Com certeza, essa postura é louvável em que você não coloca essa questão financeira, né? Tanto é que o homem para doar sêmen é muito fácil, né? Certo? A coleta. Super fácil. Agora imagine a mulher, né? Ela dispor dos seus óvulos, porque ela precisa passar por um tratamento que vai de 10 a 15 dias, tomar medicações hormonais, né? Passar por um procedimento anestésico, cirúrgico, entre aspas, né, de captação desses óvulos. Então, tem um custo envolvido muito maior, né? Então, realmente, precisa ser realmente muito bem embasado tudo isso. Isso é muito grave, né? Assim, em meados de 2010, a gente teve um escândalo aqui, não sei se você lembra, Sônia, no Brasil, de uma clínica muito famosa de reprodução humana, onde existiam práticas, assim, além de outras coisas que eram terríveis, né? Tem até acho que um seriado sobre esse assunto. E a gente viu ali que
ultrapassou toda a parte que poderia falar da ética médica, tendo ali pagamentos da parte da pessoa que vai doar ali o útero ou os óvulos, e também algumas coisas que foram bem faladas e terminou casamentos, inclusive, depois de muitos anos, que a própria mulher que recebeu aquele óvulo não sabia que não era dela. E aí depois começou a fazer, então, os DNAs, e aí, não é filho, achei que era o esperma do meu esposo e não era, e virou essa confusão, que foi, assim, acho que o maior escândalo que a FIV ali já teve nesse sentido, né? Então, acho que, não sei se depois disso as leis se apertaram mais, como que vocês conseguem controlar isso, ou as leis controlam isso? Existe toda uma fiscalização, né, toda uma legislação, né, de boas práticas, né? Então, periodicamente, os processos das clínicas são revisados, as regras são revisadas, né? Amostras, né, aleatórias de prontuários são revistas, né? Então, realmente o controle é muito grande, a segurança é muito grande, né? Então a gente pode assegurar, né, que essa preocupação, né, na atualidade, né, ela realmente pode confiar. Né? A confiança é total porque existe realmente boas práticas. E é lógico que, como qualquer área, né, eventualmente se houver, há uma seleção natural e também realmente punições, que a gente pode falar, mas realmente isso é uma exceção da exceção. Né? Mas algo também que eu gostaria de comentar é que hoje em dia a fertilização in vitro ela está caminhando como uma ferramenta de planejamento familiar. Né? Verdade. Então, hoje, né, a fertilização in vitro não é só para casais tradicionais que têm infertilidade, casais inférteis. Né? Hoje é uma ferramenta de planejamento. A fertilização in vitro ela traz recursos, né, em que você aumenta a segurança gestacional, né, muito maior do que uma gravidez natural. Então a gente recebe casais jovens, eu tenho recebido, e esse público tem aumentado, e fala, doutor, eu estou vindo aqui porque eu sei que a partir da fertilização in vitro eu tenho como fazer uma avaliação genética desse embrião. Né? Então, como a gente vive um mundo de correria, de adiamento, muitas dessas prioridades, a saúde reprodutiva, a pessoa fala, puxa, eu não quero correr esse risco. A saúde reprodutiva, então a medicina reprodutiva pode trazer, né, essa solução? Com certeza. Né? A partir do desenvolvimento embrionário no laboratório, quando chega no estágio de blastocisto, esse embrião ele pode ser biopsiado. Né? E a partir dessa biópsia nós temos a análise, tá certo? Genética pré-implantacional. Tá? Chama PGTA, é uma sigla. Né? E aí a gente tem como saber informações da saúde, se ele tem alguma síndrome. Né? Você muitas vezes não vê tudo, mas você vê os principais. Então eu aumento a segurança de sucesso dessa paciente, em que eu fazer uma transferência embrionária, eu tenho cerca de 70%, 80% de sucesso dela ficar grávida e de ter um bebê saudável. E quando esse casal tem algum histórico familiar, né, ou pessoal, né, de uma doença específica, que a gente alguma coisa genética, exato, né? Uma doença monogênica, eu também posso fazer essa testagem. Então isso traz uma liberdade, uma autonomia, uma segurança para esse casal. Então hoje eu tenho recebido casais que não têm infertilidade. E tem algumas passagens assim que você fala, puxa vida, que ponto chegou? Né? Que impactam. Um dia chegou um casal, a gente batendo papo, cria uma certa liberdade. Doutor, me passa uma pílula no dia seguinte. Mas como uma pílula no dia seguinte se aqui eu sou responsável para engravidar? Não, doutor, a gente não quer engravidar naturalmente. Olha só que interessante. Né? Eu tive que realmente até pesquisar, porque não é nosso dia a dia. Né? E aí eu entendi, eu fiz a leitura do que aquele casal queria. Né? E isso é muito saudável, porque nessas pessoas a informação está chegando. Né?
Ou seja, ter relação hoje, namorar é muito bom, mas ter filho já é algo que muitas vezes exige algo mais. E é a questão dos dilemas éticos, né? A que ponto nós chegamos, mas também isso traz uma segurança para esse casal. Imagine só, né? As mulheres que engravidam naturalmente, eu imagino, eu sou obstetra também, né? A angústia dessa mulher em ter a segurança se esse bebê é perfeito. Porque só vai ter certeza quando o neném nasceu. Essa eu acho que é a maior preocupação, né? Uma ansiedade, isso não tem preço, são 9 meses ali, né? Tudo bem, você... E o pai também. Com certeza. Então, é muito bacana, né? Outra questão também que a medicina pode ajudar muitas vezes nós temos famílias que só tem menina ou só tem menino. Nossa, o sonho do casal muitas vezes, puxa, se eu pudesse ter, né, um casal, alguma coisa nesse sentido, nós podemos ajudar? Sim, e acho isso legítimo. Legítimo, porque isso é a cara de tempos de inteligência artificial. Né? Hoje você pode congelar ovo, hoje você pode esperar. É impressionante. Eu ia até perguntar para o senhor, pegando um gancho do que o senhor estava falando, gravidez na menopausa. Porque a gente vê muitos famosos falando assim, mas engravidei naturalmente porque eu estava num ciclo de pico de não sei o quê, blá, blá, blá. Mas assim, com idade muito avançada. A pergunta para o senhor é, isso existe? E, assim, é possível, na clínica, a gravidez na menopausa? Então, o que é menopausa? Menopausa é a parada da menstruação após 1 ano, de maneira natural. Se a mulher está na menopausa, acabou. É só uma questão conceitual. Tá. O que é climatério? Climatério é essa transição entre o período reprodutivo, né, e um pouquinho mais além da menopausa. Quanto dura esse climatério? Quanto tempo? Alguns anos, né? Quando a mulher começa a sentir muitas vezes ondas de calor, tá certo? A menstruação começa a falhar, a ter irregularidade, né? A gente sabe que, do ponto de vista reprodutivo, em torno de 12, 13 anos antes dela entrar na menopausa, a queda da fertilidade ela já se impõe, né? Então, como eu disse no início da nossa conversa, a idade para a mulher é o principal fator, tá certo? Em termos de conduta, né? É lógico que existem as exceções. Eu tenho pacientes que se engravidaram naturalmente no climatério, sim, mas eu, como especialista em reprodução, eu não incentivo. Né? Se a paciente chega para mim e fala, doutor, eu tenho determinada idade, estou pensando em engravidar, quero engravidar, ainda menstruo, eu coloco para ela as estatísticas. Então é muito raro, tá certo? Você esperar a natureza, tá certo? Contemplar. Então a gente vai entrar, tá certo? Com a reprodução assistida, para agilizar. Né? Por exemplo, quando eu estimulo uma mulher, né, num período reprodutivo normal, eu tenho 10, 15, 20 óvulos, às vezes até mais. Se eu imaginar que uma mulher ovula 1 óvulo por mês, imagine quanto de tempo eu não estou trazendo para aquele momento pontual. Então eu exponencio essa possibilidade dela engravidar, de escolher o melhor óvulo, tá certo? De ter a probabilidade de um melhor embrião. Então no climatério isso fica mais difícil. E aí você põe na mesa opções terapêuticas. Óvulo próprio, vamos tentar, ou vamos tentar com ovo-recepção. Então essas mulheres bem mais velhas que têm, provavelmente não, é quase certeza que é um óvulo doado. Isso, exatamente, né? E eu vejo, assim, é lógico que é a minha área, com naturalidade essa questão. E acho também... Estamos em evolução, né? Temos mulheres que muitas vezes elas expõem, né? Como foi a sua jornada reprodutiva. Eu tive que fazer fertilização in vitro. Isso é muito bacana, ela tem que se sentir privilegiada. Eu acho que você tem que dar um exemplo, exatamente. Eu acho que isso precisa ser falado, porque assim, o que eu tenho, minha crítica aqui, eu não sei se, enfim, ninguém tem nada a ver com a vida dos outros. Mas é que muitas coisas têm um desserviço. As pessoas são muito conhecidas. E isso é importante falar. Porque tem uma pessoa que tem aquele sonho, que às vezes ela vai pelo caminho errado, porque uma pessoa que ela admira
falou X, mas quando na verdade é Y. Exatamente. É disso que eu estou falando. Nós estamos formando opiniões. Sim. Então, dar o caminho certo, o direcionamento certo, isso é maravilhoso, né? Abrir essa condição, ela é saudável. Ela é saudável. Algo que eu ouvi de uma psicóloga no passado é aquilo: os segredos, eles caminham, né? Os segredos, eles transitam, né? Então, nada como a transparência, né? É certo? isso. Então, eu acho isso muito, muito bonito, isso. Nós conversamos com o doutor Orlando Monteiro no nosso Ponto Factual, comigo, Sônia Blota, e com ela, a Juliana Rampani, a nossa doutora Ju. Até a semana que vem, pessoal.